Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 10. Na última vez em que eu ocupei este púlpito para pregar a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, nós nos debruçamos sobre a famosa passagem da história do jovem rico, conforme registrado no versículo 17 ao versículo 22. Marcos 10, versículo 17 a 22. E hoje, irmãos, eu vou pregar naquilo que, digamos, é o episódio seguinte àquele episódio do encontro de Jesus com o jovem rico. E o modo como o Senhor Jesus Cristo comentou aquele encontro que é tão conhecido de todos nós. Então vamos fazer isso, Marcos capítulo 10. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 17, estendendo-se até o versículo 31. Embora a minha exposição se concentrará do versículo 23 ao versículo 31, visto que na última ocasião que preguei aqui, eu já expus do versículo 17 a 22. Então acompanhe, por favor, silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Amém. Meus amados, vamos orar ao nosso Deus nesse momento, pedindo que o Senhor possa nos instruir agora que iremos ouvir a sua exposição da palavra.
Quero pedir para que o nosso irmão presbítero Luiz Carlos ore. Oremos. Deus, Pai eterno, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, para te adorar. E aqui, Pai, nós oramos ao Senhor, cantamos ao Senhor, e agora, Senhor, lemos a porção da palavra do Senhor no livro de Marcos, Senhor. E peço, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, prepare nosso coração, Pai, nosso espírito, para entender, Pai, a explicação que agora vai ser. Amém. Irmãos, conforme nós explicamos agora na introdução ao texto, a passagem que hoje nós iremos nos concentrar é uma passagem que é imediatamente seguinte à passagem do encontro de Jesus com o jovem rico. Aquele jovem, irmãos, era um homem muito conhecido naquela sociedade. De acordo com os evangelhos sinóticos, ele tinha uma alta posição entre os judeus. Ele era rico, ele era estimado, ele era afamado, ele era um jovem muito promissor naquela época. Aparentemente ele tinha tudo que alguém na sua idade e naquela sociedade antiga poderia ter. Mas conforme nós vimos há 2 domingos atrás, faltava algo no coração daquele homem, algo que inquietava o coração daquele homem. Tanto é que a Bíblia registra, aqui em Marcos capítulo 10, que aquele homem, quando soube que Jesus Cristo passava por ali, foi ao seu encontro correndo. E quando o encontrou, ele se ajoelhou, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Existe um determinado filósofo que ele disse assim: dentro do coração do homem há um buraco na forma de Deus, que só Deus pode preencher. Existe um buraco na forma de Deus, no coração do homem, que só Deus pode preencher. Seja você um homem crente, seja você um ateu, Deus lhe criou com sede do divino. Deus criou você com sede de vida eterna. E você só terá essa sede saciada quando você encontrar o verdadeiro Deus. De tal sorte que com aquele jovem não era diferente. Faltava-lhe algo. Ele tinha propriedades, ele tinha fama, ele tinha saúde da juventude, mas faltava a coisa principal. Tanto é que ele vai até Jesus Cristo, se prostra diante de Jesus e diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta é uma grande pergunta. Na verdade, esta é a pergunta mais importante que qualquer pessoa pode perguntar. E não havia ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus Cristo para responder essa pergunta, porque Ele mesmo disse que Ele era a vida eterna. Então, quando aquele homem, ele chega a Jesus e diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está fazendo uma pergunta muito pertinente para a melhor pessoa possível. Mas a despeito dessas circunstâncias tão favoráveis, o versículo 22 diz que ele saiu do encontro de Jesus sem a vida eterna. Ele saiu perdido. Ele saiu dali sem ter aquilo que ele tanto ansiava, aquilo que ele tanto queria. O versículo 22 diz que ele saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades, e ele não estava disposto a abrir mão de todas a sua prosperidade por causa de Cristo. De tal maneira, meus irmãos, que é dentro desse contexto, dessa passagem tão conhecida do jovem rico, que o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma declaração muito incrível no versículo 23. Veja só, versículo 23. Prestem atenção na declaração do Senhor Jesus Cristo no versículo 23. Ele disse assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, dentro daquele contexto, irmãos, do encontro
do Senhor Jesus Cristo com o jovem rico, o Senhor Jesus Cristo ele diz para mim e para você que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. É muito difícil, irmãos, alguém ser salvo sendo ele rico. O texto não precisa de tantas explicações, ele é um texto muito simples. Pouquíssimos ricos entrarão no reino dos céus. Bem, a gente já pode ter uma prévia aqui, né? Aqui na nossa igreja, eu não sei quantas pessoas tem hoje aqui na nossa igreja, talvez, não sei, 80 pessoas, não sei. Mas, levanta aí a mão quem é rico. Tem algum rico aqui na igreja? Eu acho que não. Eu acho que não. Quantos crentes ricos você conhece? Eu conheço pouquíssimos, irmãos. Olha, é contado assim, não, é poucos, são poucos. Muito poucos. Né? Quem de nós, irmãos, aqui faz parte dos homens que têm muita notoriedade por causa do sucesso financeiro? Nenhum de nós. E é por isso que eu gostaria de dizer para vocês, esse é o grande tema dessa primeira parte do texto. A pobreza da riqueza. Se eu pudesse colocar a primeira parte, o título da primeira parte desse texto é A Pobreza da Riqueza. Enquanto que a segunda parte do texto, que a gente vai olhar ainda hoje, é a riqueza da pobreza. Existe um certo sentido que você pode até ser rico materialmente, mas você é pobre. Você é pobre espiritualmente. Você pode ter muitas propriedades, você pode ter muito dinheiro no banco, você tirar o seu extrato bancário, está cheio de dígitos lá. Mas você pode estar espiritualmente falido. Ao passo que você pode ter um tostão no bolso, talvez. Mas você tem uma grande herança espiritual no céu lhe aguardando, né? Pois bem, nesse texto, Jesus Cristo chegou para mim e para você, através daquilo que ele disse aos apóstolos, e disse assim: dificilmente um rico será salvo. Por que, irmãos, dificilmente um rico vai ser salvo? Irmãos, por causa da situação espiritual daquele jovem rico. Ele deu essa explicação. Aquilo que era realidade na vida do jovem rico não era uma exceção para ele. Na verdade, irmãos, era a regra. Aquilo que acontecia com aquele jovem rico acontece com a maioria dos ricos. Mas por quê, irmãos? Porque a maioria dos ricos, eles têm um senso de confiança muito grande na riqueza que possuem. Eles acham que podem comprar tudo com dinheiro, ou que podem conseguir tudo por causa da habilidade que têm para com bens materiais. Eles acham que dinheiro, eles compram dinheiro, amizade com dinheiro, felicidade com dinheiro, saúde com dinheiro, mas você sabe que o dinheiro tem um limite. E o rico, em um certo sentido, ele sabe isso, mas dentro do subconsciente dele, de alguma maneira, o dinheiro traz para eles um senso de confiança e de segurança muito grande. Era essa a palavra que eu estava caçando aqui, o senso de segurança. Para o rico, irmãos, de alguma maneira, falta o desespero, que é necessário para todo cristão. O cristão verdadeiro, ele, em um certo sentido, antes de se encontrar com Cristo, imediatamente antes de se encontrar com Cristo, ele é desesperado. Ele olha para si mesmo e ele vê que ele é pecador, que ele vai para o inferno, que ele mesmo não há salvação para ele. E que ele não tem outra alternativa senão correr para Cristo. Mas o rico não. Geralmente o rico, ele se confia muito nos seus bens materiais. Ele presta muita atenção nas coisas aqui desse mundo. Por isso que para muitos ídolos, o dinheiro e os bens são seus ídolos. Eles fazem aquilo que eu e você fazemos para Deus, eles fazem
para o dinheiro e para os bens materiais deles. Mas nós não somos assim. Nós estamos dispostos, irmãos, a abrir mão de qualquer coisa por Cristo. E essa é a grande lição. Se você não estava aqui no domingo que eu preguei sobre o jovem rico, eu vou lhe dar a lição daquilo que é aquela passagem. Aquela passagem, o Senhor Jesus Cristo estava querendo nos ensinar que se você quiser algo mais na sua vida do que a salvação, se você precisar de alguma coisa mais do que a salvação para você ser feliz, satisfeito, contente, você já perdeu tudo. Você já perdeu inclusive a vida eterna. Porque aquele jovem, ele queria a vida eterna, irmãos. Ele queria a vida eterna. Ele não queria? Olha só, ele foi correndo, irmãos. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Aparentemente, nada no texto nos traz assim a noção de que ele estava sendo hipócrita. Aquilo era verdadeiro. O problema dele era que ele não estava disposto a abrir mão de tudo por causa de Cristo para ter a vida eterna. Ele queria a vida eterna, mas queria continuar a sua vida mundana. E a prova que você é um verdadeiro cristão não é outra coisa, é que você está disposto a abrir mão de tudo por causa de Cristo, se for necessário. Por exemplo, você não necessariamente precisa abrir mão de dinheiro, como foi o caso daquele homem, mas era o ídolo dele. Por isso que Jesus Cristo disse: vai, vende tudo o que tens e depois me segue. Mas quem sabe o seu grande problema seja aquele rapaz ou aquela moça que você está namorando, que é um descrente, não teme a Deus. Pois é, você ama Cristo, você vai ter que largar aquela pessoa para seguir a Cristo, não é? E outras tantas outras coisas que você tem que abrir mão, você tem que largar aquilo para seguir a Cristo Jesus. E o grande problema daquele jovem rico era que ele não queria uma substituição completa na sua vida. Ele queria apenas um complemento à vida dele, ele queria a vida eterna. E foi por causa daquele episódio que aqui o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Essa é a grande primeira lição desse texto, irmãos. A pobreza da riqueza. Você pode ter muita propriedade, você pode ter muito dinheiro, bem, você pode ter uma herança enorme aguardando você aí. Mas mesmo assim você pode ser muito pobre. Especialmente no campo de vista espiritual, porque o seu dinheiro todo, você pode ter bilhões e bilhões de dólares, isso não compra a sua salvação. Na Idade Média, a Igreja Romana vendia salvação por meio de indulgência, mas nós sabemos que não é assim, não é? Você não tem como comprar a salvação. A salvação não se compra com dinheiro, nem com boas obras. E essa é a declaração chocante para os nossos dias, irmãos. Eu sei disso. O Senhor Jesus Cristo disse que era impossível alguém entrar no reino dos céus deste modo. É a declaração chocante. Eu dou graças a Deus, porque é Jesus que está dizendo, não sou eu. Porque se eu chegasse aqui na igreja dizendo assim: olha, irmãos, é impossível um rico entrar no reino dos céus, irmão, eu ia ser, provavelmente eu ia ser apedrejado, não sei. Mas é Jesus que está dizendo, não sou eu. Né? E isso é chocante hoje em dia, mas chocante também naquela época. Por que isso é chocante hoje em dia? Por causa da cultura que a gente vive. Veja só, vamos dar um exemplo aqui. Em um certo sentido, a mesma teologia que há hoje em dia em igrejas da prosperidade, havia naquela época. E a teologia das igrejas da prosperidade é uma teologia muito simples, e que havia dentro do judaísmo do primeiro século. Qual era a teologia? A teologia dizendo assim: as pessoas abençoadas por Deus e que são amadas por Deus são aquelas que Deus deu bens materiais. A
prova que alguém é abençoado da parte de Deus e que vai ser salvo é porque ela tem muitos bens materiais. Afinal de contas, veja só, ela tem dinheiro para comprar muitos animais para sacrificar, tem dinheiro para dar esmolas, e isso, esmolas, era um meio de justificação do judaísmo antigo. Certo? Ao passo que se você é pobre, você é um amaldiçoado, porque Deus não gostou de você, porque se Ele tivesse gostado de você, tinha lhe dado muito dinheiro, tinha lhe dado muitas posses, muitos bens. Não é? Vocês entenderam? E era por isso que essa declaração era tão chocante naquela época, quanto é chocante nos dias de hoje. Não é? Então, essa é uma teologia muito simples, mas é uma teologia errada. De maneira que, ao padrão daquela época, aquele jovem rico seria um dos primeiros a entrar no reino dos céus, porque ele tinha dinheiro suficiente para sacrificar quantos animais fossem necessários para os seus pecados serem perdoados. Por isso que aqui foi tão chocante. E pelo que você lê aí no versículo 24, volte os olhos aí para o versículo 24, você vai ver que os apóstolos ficaram impressionados com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Veja só o versículo de número 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Essa é uma declaração chocante. Ficaram alarmados, aí Jesus Cristo disse: é isso mesmo, o que eu quis dizer é isso mesmo, é muito difícil entrar um rico no reino de Deus, é muito difícil alguém que tem muitas posses ser salvo. E para eles não terem dúvida de que Jesus Cristo disse o que disse, Jesus Cristo vai dar uma ilustração aí no versículo 25, veja só, versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muito bem, aqui nós temos duas imagens que elas são estranhas para nós. A primeira imagem, irmã Nayara, é um camelo. Aqui em Teresina, você sabe se tem algum camelo? Eu não sei se algum irmão já viu um camelo. Eu acho que pessoalmente poucos aqui devem ter visto, se é que alguém já viu. Pois é, na televisão eu também já vi. Agora sim, a agulha, a maioria de nós já viu. Talvez a maioria de nós não usou agulha, mas a gente sabe o que é uma agulha. E a gente sabe que o camelo é um animal grande. O Senhor Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, esse é um negócio difícil. Não é difícil? Irmãos, não é difícil não, é impossível. Olha, no dia que você vê um camelo passando pelo fundo de uma agulha, aí você vai dizer: não, esse rico está salvo, ele está salvo. Mas veja a reação dos apóstolos com o que Jesus Cristo disse, versículo 26, olha só. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Irmãos, aqui os apóstolos fizeram uma pergunta. Isso é uma pergunta lógica e natural dentro do contexto religioso que eles viviam. Lembra que a teologia do judaísmo daquela época era uma teologia de prosperidade. Quem é abençoado é quem é rico. Então, se na cabeça deles quem é rico é quem é abençoado, se o rico não for para o céu, se ele não for salvo, quem é que vai ser salvo, irmãos? Quem é que vai ser salvo? Essa era a pergunta. A resposta de Jesus está no versículo 27. Veja só a resposta. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. O que é que para os homens é impossível, irmãos? A salvação. Para os homens é impossível a salvação.
contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Agora esclareceu. Nesse versículo aqui, o Senhor Jesus Cristo está esclarecendo que a salvação é impossível não apenas para o rico, mas para o pobre também. Na verdade, a salvação é impossível para qualquer pessoa, irmãos. Não é só o rico, não. É para todo mundo. Nós, irmãos, não podemos ser salvos por nós mesmos. Você se lembra da porta estreita e do caminho apertado? Você lembra daquela imagem que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7? Pois bem, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que a salvação, ela é difícil mesmo. É muito difícil para qualquer pessoa, seja ela rica, seja ela pobre, ser salvo por ela própria. Na verdade, é impossível. Então, resumindo, preste bem atenção naquilo que eu vou lhe dizer. A suma desse texto está ensinando para você é a seguinte: você não pode se salvar. Você entendeu? Você não pode se salvar, nem eu. Assim como é impossível que um camelo passe pelo fundo de uma agulha, assim também é impossível que qualquer homem, seja ele rico, seja ele pobre, seja salvo, ele entre no reino de Deus por sua própria vontade, pelo seu dinheiro, pela sua moral. Você não pode ser salvo por você mesmo. Você não irá herdar a vida eterna por causa daquilo que você tem ou por causa daquilo que você é. Nós, meus irmãos, nós estamos presos em uma situação impossível de salvação. Seja você rico, seja você pobre. Mas a pergunta permanece: quem é que pode ser salvo? A resposta é ninguém. Ordinariamente ninguém, porque todos nós somos pecadores. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Esse aqui é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. Você não pode ser salvo por sua própria conta, a menos que Deus, na sua imensa graça, haja em seu favor e lhe salve. Se Deus quiser, Ele lhe salva. A única coisa que você pode fazer dentro da sua condição, a única coisa que eu posso fazer na minha condição, é fazer aquela mesma coisa que o publicano, lá de Lucas 18, ele fez. Ele bateu no peito e disse: ó Deus, ser propício a mim, pecador. É a única coisa que nós podemos fazer, porque nós não podemos ser salvos, irmãos, a menos que o nosso Deus, em graça, nos salve. É impossível ser salvo. Por isso é o seguinte: você tem dinheiro, você pode sair daqui da igreja e pode comprar muita coisa com o seu dinheiro, mas você não pode comprar o céu. Você não pode comprar o céu. E é por isso que existe pobreza na sua riqueza. Agora eu quero virar a mesa, porque Marcos ele vira a mesa a partir do versículo de número 28. A partir do versículo 28 ele vai deixar de falar da pobreza da riqueza para falar da riqueza da pobreza. Agora sim, essa é a parte que a gente se interessa mais. A riqueza da pobreza. Vamos lá. Então, se você é pobre, agora vamos falar de coisa boa, porque agora tem riqueza da pobreza. Vamos lá, versículo 28. Veja só. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que é que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Pedro está dizendo, em outras palavras, que ele fez aquilo que o jovem rico não fez. Jesus Cristo chegou para o jovem rico e disse assim: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. Ele fez? O jovem rico fez isso? Ele não fez isso. Mas Pedro ele está dizendo: Senhor, eu e os demais apóstolos, nós deixamos tudo para te seguir. Veja o exemplo dele, ele estava lá pescando a rede, né? Pescando peixe e de repente o que aconteceu? Jesus Cristo chegou e disse: segue-me. Uma única palavra no grego, imperativo.
Segue. Não se apresentou, não disse nada. Foi o que Pedro fez, largou as redes e correu para Jesus. Não falou com a esposa, não falou com ninguém, seguiu Jesus. Irmãos, ele fez aquilo que o jovem rico não fez. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, aí no versículo 29, no versículo 30, vai dar uma grande promessa para Pedro, e para os apóstolos e para nós também. Veja só, versículo 29 e 30. Veja só. Tornou Jesus. Olha que promessa linda, irmãos. Que promessa linda. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já por presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Deixa eu parafrasear aqui o que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo chegou para Pedro e disse assim: Pedro, você largou tudo por causa de mim, não foi? Pois bem, não existe uma pessoa, Pedro, que tenha deixado sua casa, suas propriedades e suas famílias, que eu, neste presente século, nesta vida, não recompense com 100 vezes mais. 100 vezes mais de casa, 100 vezes mais de família, 100 vezes mais de propriedades. Aí você deve estar pensando, pastor, mas eu me converti a Jesus, mas até agora eu não tenho 100 casas. Que é isso, pastor? Aqui, irmão, Jesus Cristo está falando da igreja. Se você servir a Cristo, talvez você desagrade o seu pai e a sua mãe. Talvez você seja deserdado. Eu conheço gente que foi rejeitado por sua família por causa de Cristo. Mas deixa eu me dizer uma coisa: se você perder o seu pai e a sua mãe, aqui na igreja você vai encontrar um pai e uma mãe para você. Entendeu? Mas não é apenas um pai, não, uma mãe, mas é 100 vezes mais. Na igreja de Cristo você vai encontrar muito mais gente. Aí você perde a sua casa, você ganha 100 casas a mais. O que 100 casas a mais é essa, irmãos? A casa dos irmãos da igreja. A casa dos irmãos da igreja se torna a sua casa. Entendeu? Eu, irmãos, eu tenho experimentado isso. Eu sou pastor, sou casado com a minha esposa já há muitos anos. E ela comigo tem experimentado muito isso quando a gente vai para muitos lugares, né, amor? A gente encontra gente que nos trata, irmãos, melhor do que a nossa própria família, às vezes. Eu vou dar exemplos recentes aqui, tá? Ano passado, teve uns dias muito estressantes para mim. Eu não estava bem. Irmãos, pastor também tem as suas fraquezas, tá? Não é super crente, não. Pastor tem as suas fraquezas. Aí, exemplo que Jesus Cristo fez com os apóstolos, eu disse: Juliano, vamos entrar no carro, vamos passear, vamos para um lugar. Aí nós fomos passar o final de semana em um determinado lugar, onde eu inclusive ia pregar na igreja daquele lugar. Mas nós fomos, em vez de ir no sábado, nós fomos na sexta-feira, para passar mais um dia e descansar naquele lugar. Foi lá em Etiaguá. Acho que foi. É porque às vezes é tanto lugar que às vezes eu confundo. Aí nós fomos lá, irmão. E estava chovendo muito. Nós ficamos lá no hotel, num lugar muito bonito. E aí estava chovendo muito naqueles dias. E aí, de repente, quando nós chegamos de carro naquele lugar, eu perguntei para uma determinada senhora que estava na entrada daquele lugar. Nós perguntamos assim: tem algum guarda-chuva que a gente possa
se acolher para sair do carro e ir até o quarto. Ela disse, não, já distribuiu para todo mundo. Aí ela olhou para mim e disse assim, você é crente, não é? Aí eu disse, eu sou pastor. Ela disse, eu também sou crente. Irmãos, a partir desse momento, essa mulher começou a tratar a mim e a minha esposa como a filhos. E os nossos filhos começou a tratar como a netos. Ela não aceitava nada mais da gente, senão que a gente fizesse tudo e fosse recebido da melhor maneira possível. Ela dizia, não, porque vocês são meus irmãos. Irmãos, ela não pediu nada, não deu nada em troco para ela, nada. Não pedimos nada. Mas como é que a gente explica isso, irmãos? Me diga, do ponto de vista humano, uma pessoa que a gente nunca tinha cruzado na vida, nunca tinha visto na vida, como é que você explica um negócio desse? Como é que você explica? Só Deus, irmão, se tornou uma pessoa próxima como de família. Aí, vou dar outro exemplo, também agora recente, fui pregar em determinado lugar, fui pregar lá, foi lá no Maranhão, foi em um lugar lá eu esqueci o nome da cidade, na cidade de Barreirinhas, pronto, lembrei. Aí eu fui pregar lá, aí chegou um irmão. Irmãos, eu acho, eu não tenho certeza, que eu não conheço os bens de ninguém e tal, mas aparentemente era um irmão que ele aparentemente parecia ter tanto recurso. Mas ele chegou para mim no final do trabalho, aí ele chegou para mim e disse assim, pastor, quando o senhor quiser vir passear aqui e descansar, o senhor pode vir, que o senhor sempre vai ter um combustível para vir e para voltar. Meu Deus, eu não preciso, irmãos, graças a Deus, não preciso. Deus tem me abençoado e a igreja tem me sustentado. Eu não preciso, se eu recebo oferta, não é por necessidade, a igreja tem me sustentado, eu não preciso. Mas eu estou falando, ressaltando o amor dessas pessoas. Pessoa que é uma irmã, eu acho que eu cruzei uma vez, mas foi uma pessoa que me amou. Qual é a única explicação, irmãos, para isso? Me diga. Uma pessoa que aparentemente não tem tantas condições de dizer um negócio dele. Qual é a única explicação? É porque ele olhou e viu que eu fazia parte da família da fé dele. Entendeu? Essa é a única explicação. Gente que nos ama. Hoje eu estava vindo para cá, para a igreja, hoje pela manhã, e aí a minha esposa falou de um ex-aluno meu, pastor Diogo. Ele está vindo para pastorear a igreja presbiteriana de Lima Campos, aqui no interior do Maranhão. Uma grande igreja, a nossa igreja de Lima Campos é uma grande igreja. E aí a Juliana me mostrando, né, ele chegando já tarde da noite, não sei se madrugada, lá em Lima Campos, e a igreja toda na porta da casa cantando. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, junto lá, entendeu? E recebendo ele de braços abertos, a casa toda limpa, tudo imobiliado. Aí eu disse, Juliana, que coisa linda. Como é que você explica um negócio desse? Me diga, como é que você explica? Irmãos, eu só tenho uma explicação. Nós só nos amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós fazemos parte agora da família de Deus. E porque nós fazemos parte da família de Deus, nós somos irmãos em Cristo. E nós podemos nos amar e nos dedicar uns para os outros. Pois bem, se você larga tudo, bens materiais, Deus lhe dá bens materiais. Pode ser de outra pessoa, mas você usufrui também. Você pode perder casa, mas aí você ganha 100 casas. Porque na igreja geralmente é assim, é 100, 200 pessoas, né? As igrejas, a maioria das igrejas é assim. Aí você ganha, portanto, 100 casas. Aí você perde sua mãe morre, seu pai morre, ou ele lhe deserta, não quer mais você porque você agora é crente. Aí você ganha 100 pais, 100 mães, 100 irmãos, 100 irmãs. E às vezes a irmã que você ganha aqui na igreja vai ser a sua futura esposa. Olha que coisa linda, né? É maravilha. Essa é a primeira promessa.
E a segunda promessa que o versículo 30 nos fornece é a vida eterna. Quando a gente abre mão de todas as outras coisas, a gente herda a vida eterna. E essa é a maior glória, é a maior riqueza, é a maior propriedade que algum homem pode ter. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano coisa alguma daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero terminar as minhas palavras nesta noite fazendo a seguinte pergunta para você, à luz daquilo que o jovem rico foi até Jesus Cristo. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer? Pois esse texto ensina que você precisa estar disposto a querer entrar no reino dos céus. Você que está disposto, o jovem rico não estava disposto. Ele queria entrar no reino dos céus, mas ele não estava disposto a tudo pelo reino dos céus. E você está disposto? Se você está disposto, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer porque em Jesus Cristo aquilo que é impossível para os homens se torna possível. Nós podemos ser salvos, ó Deus, pela Tua graça em Cristo Jesus, mediante a fé. E nós queremos, ó Deus, nesse momento, te pedir, ó Deus, que dentre os Teus eleitos, eles possam estar firmes, ó Deus, e resolutos para abrir mão de tudo que for necessário para seguir a Cristo. Para que Cristo, a própria vida eterna, seja o nosso maior tesouro, o nosso maior recurso, a nossa maior ambição neste mundo. Ó Deus, que seja assim da Tua vontade, é que te oramos, para a honra e glória dele. Amém. Amém.